Olá, pessoal! Hoje iremos apresentar um trabalho para a disciplina de Seminários para a Formação Docente em Ciências Naturais e tem como docente o professor Mitchell Gonçalves Soares da Silva e como discentes eu, Yasmin Pereira Damasceno e Laina Victoria Tomás das Neves. Hoje iremos falar sobre a hereditariedade. E para tratar desse tema, eu já começo com algumas perguntas. Por que nós parecemos com os nossos pais e familiares? E como as características são passadas dos pais para os filhos? Ou até porque as pessoas possuem o nariz mais avantajado ou 6 dedos em uma mão? Outra pergunta, por que geralmente temos 2 olhos e não 3? Bem, perguntas como estas instigaram grandes mentes do passado e, graças a elas, avançamos muito na compreensão da hereditariedade. E os responsáveis por passarem essas características dos pais para os filhos e para os netos são os genes. A gene como uma unidade de hereditariedade, ou seja, algo que os indivíduos possuem e poderão passar para os seus descendentes e que determinam a característica biológica dos indivíduos de uma espécie. Então, quando uma pessoa tem filhos, ela passa adiante a cópia dos seus genes, que determina diferentes características, certo? Quando falamos em transmissão de genes, pessoal, nós usamos os genótipos, que ele significa que é os genes que estão transmitidos que são transmitidos de pais para os filhos. Já quando falamos das características que esses genes vão se expressar fisicamente, nós chamamos de fenótipos, que são as características visíveis, como cor de cabelo, de olho, de pele, a altura, entre outras características visíveis, certo? Então, para entender um pouquinho como essas características são transmitidas, a gente precisa conhecer o que é uma célula e as divisões feitas por ela. Porque é a partir dessas divisões que serão transmitidas essas características, certo? Então, vamos lá. Então, pessoal, uma célula é formada por uma membrana plasmática, um citoplasma, onde estão localizadas as organelas citoplasmáticas, certo? E o núcleo, onde estão os cromossomos, que é esse aqui da imagem, certo? E o DNA, que é a identidade de cada um de nós, certo? Que diz a respeito à cor do cabelo, de olho, da pele, a altura do indivíduo, entenderam? Cada célula tem 46 cromossomos, que estão dispostos em pares. Então, se tem 23 pares de cromossomos, que somados vão dar o total de 46, certo? Eles se reúnem em pares. E esses pares vão formar... São 23 pares, certo? E esses pares vão formar o total de 46 cromossomos. Esses cromossomos são um emaranhado, podemos dizer assim, de filamentos de cadeias de genes. Ou seja, o DNA se encontra ali dentro, aqui dentro, pessoal. Ele tá todo emaranhado, né? Todo enroladinho igual uma corda, parece 2 cordas, né? Aí o DNA se encontra aqui dentro. Então, vendo aqui essa imagem, todo esse DNA diz aqui as características que cada um de nós, certo? E que se expressam fisicamente, como eu já falei, né? Na cor de olho, cabelo, pele. Então, se por acaso a gente esticar, né? Esse DNA, a gente esticar esse cromossomo, eu tenho, assim, quilômetros, é uma extensão enorme de cadeias de DNA. Se a gente esticar o cromossomo, a gente terá cadeias, quilômetros de cadeias de DNA, certo? Então, a partir do momento que acontece uma união entre os gametas masculinos e femininos, que são o espermatozoide e o óvulo, vai se formar uma célula com 46 cromossomos, certo? Mendel e a genética clássica. Não tem como a gente estudar genética e hereditariedade sem citar Mendel, Gregor Mendel,
é considerado o pai da genética. Ele foi um biólogo, um botânico e monge austríaco. Ele plantava e estudava as ervilhas no jardim do mosteiro em que ele frequentava, e a partir disso ele iniciou experiências com hibridação, que é o cruzamento de espécies diferentes de plantas, ou seja, das ervilhas, que era o que ele utilizava. Foram anos ele se dedicando ao cruzamento de algumas variedades de ervilhas, e a partir desses experimentos ele percebeu 7 características que acompanhavam esses cruzamentos. E essas características lhe forneceram dados com quais ele formulou as leis relativas à hereditariedade, que a gente vai estudar agora. A primeira lei de Mendel, ou lei da segregação dos caracteres, também chamada de lei do monohibridismo, foi o resultado de uma série de cruzamentos de ervilhas durante gerações sucessivas. Ele utilizava 2 tipos de ervilhas de 2 cores. Uma era amarela e a outra era verde. E mediante aos experimentos, ele observou o predomínio de uma dessas cores, o que lhe permitiu formular que existem híbridos com uma característica dominante e uma característica recessiva, e cada caráter ele é condicionado por um par de fatores, no caso os genes, que vão se separar na formação dos gametas. Para realizar o experimento, Mendel analisou características que apresentavam 2 formas distintas, como sementes verdes e amarelas, flores brancas e púrpuras, e no total foram estudadas 7 características, como eu citei anteriormente. Essas características são a forma da semente, a cor da semente, a cor da flor, cor da vagem, forma da vagem, posição da flor e o comprimento do caule. Ele realizava a polinização cruzada das plantas puras, no caso, ou seja, da planta púrpura que dava amarela e a ervilha amarela, e da planta branca, da flor branca, que gerava a ervilha verde. A partir desses cruzamentos entre as plantas puras foi chamado de hibridação. Os progenitores puros receberam a dominação da geração parental, ou seja, geração P, como se fossem 3 gerações. Uma comparação: nossos avós, nossos pais e nós. Nossos avós seriam a geração P, aí iria ser sucessivamente, como vocês vão ver mais à frente. Quais foram os pontos principais que Mendel retirou desses experimentos? O primeiro, que existem fatores que são responsáveis por uma determinada característica, que cada indivíduo possui 2 fatores que determinam uma característica, sendo um fator nós herdamos do nosso pai, outro nós herdamos da nossa mãe. Terceiro ponto, existem fatores dominantes e fatores recessivos. Como eu citei anteriormente, ele observou que a partir do cruzamento, uma das cores se sobressaía, seria a cor amarela, ou seja, a cor amarela é um fator dominante em relação à cor verde. Então, a cor amarela é chamada de dominante e a cor verde é chamada de recessiva. Cada indivíduo passa por apenas um fator para cada característica em cada gameta, ou seja, cada um de nós só recebe um fator de característica a cada gameta, um do nosso pai, um da nossa mãe. Após todo esse estudo, em que ele percebeu essa diferença, ele também começou a analisar que nem sempre as características iam juntas, elas poderiam ser analisadas separadamente. Daí surgiu a segunda lei de Mendel, que é chamada a lei da recombinação ou da segregação independente. Essa lei ela foi formulada com base na premissa segundo a qual a herança de cor era independente da herança da superfície, ou seja, a ervilha poderia ser amarela e rugosa, ou verde e lisa,
Isso ia independer uma da outra, seriam alelos diferentes para serem estudados. Ou seja, num cruzamento em que estejam envolvidos 2 ou mais caracteres, os fatores que vão determinar cada um deles, eles se separam de forma independente durante a formação dos gametas. E eles vão se recombinar ao acaso, ou seja, podem surgir, no caso, surgiram ervilhas de vários tipos, formando várias combinações. Para analisarmos como isso aconteceu, no caso Mendel analisou, foi analisado a partir, vamos dizer, com uma tabela dessas daqui. Ele tinha a geração P, uma ervilha lisa e amarela, e tinha uma ervilha rugosa e verde. Nessas duas ervilhas, tinha 4 características. Uma é amarela, a outra é verde, a cor. Uma é lisa, a outra é rugosa, a superfície. Essa é a nossa geração P. Na geração P, a que é lisa e amarela recebeu os alelos maiúsculos RR, Rzão, Rzão, Vzão, Vzão. E a que é verde e rugosa, que podemos dizer assim mais difícil de acontecer, recebeu os alelos recessivos Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho. A partir disso, as duas foram cruzadas e formaram uma ervilha lisa e amarela. Mas por que, se a gente também tinha uma ervilha verde ali rugosa, não herdou nada da ervilha verde rugosa? Se a gente for observar aqui nos alelos formados embaixo, temos um Rzão lá da ervilha amarela, temos um Rzinho da ervilha verde, temos um Vzão da ervilha amarela e temos um Vzinho da ervilha verde. Ou seja, ela herdou um Rzão de lisa, um Rzinho de rugosa, um Vzão de amarela, um Vzinho de verde. Mas ainda assim, por a cor amarela e a formação lisa ser dominante a verde e rugosa, ela ficou parecida com a amarela e lisa. Como a geração F1, que é a que foi formada a partir do cruzamento da geração P, se for separado os gametas, os alelos em que ela foi formada, podem ser formados vários outros tipos, várias outras combinações. Por quê? Porque ela não tem só um alelo dominante ou só um alelo recessivo, ela tem os dois. Então, a partir do cruzamento dessa ervilha da geração F1, podem surgir várias outras, como vocês podem observar aqui no quadro. Tem amarela e lisa, tem amarela e rugosa, tem verde lisa, tem verde rugosa, e assim sucessivamente, a partir de várias gerações, vão se formando vários tipos de ervilhas diferentes. E assim é como ocorre com nós humanos também. Vamos dar um exemplo. O nosso pai parece muito com a nossa avó, por exemplo. E a gente já vai parecer com a nossa mãe. Nossos filhos podem parecer mais com o pai deles do que com a gente. E assim sucessivamente. Não necessariamente depois desse cruzamento, os filhos, plantas ou animais vão se parecer mais com um do que com o outro. Bom, aqui no experimento em conclusão, o resultado obtido, que foi o que eu já citei anteriormente, podemos concluir que na geração F1 produziu tipos de gametas diferentes, 4 tipos de gametas diferentes, foram 4 alelos diferentes. O Rzão, Vzão, o Rzão, Vzinho, o Rzinho, Vzão e o Rzinho, Vzinho, que consequentemente cada alelo é transmitido de maneira independente do outro. Por isso, aqui no quadro temos todas essas combinações. Transmissões de características. Após esse estudo da primeira e da segunda lei,
a gente percebe que os trabalhos de Mendel levaram à conclusão de que características hereditárias dos pais não são simplesmente misturadas pela natureza para originar os filhos com características intermediárias. A hereditariedade ela está relacionada à unidade fornecida por ambos os pais a cada um de seus descendentes, ou seja, a hereditariedade é uma unidade que fornece gametas, alelos de ambos os pais. E assim, nós temos características de ambos os nossos pais. Mas podemos parecer mais com um do que com o outro, mas nossas características vão estar ali juntinhas, tanto da nossa mãe quanto do nosso pai. Bom, esse foi o nosso trabalho. Eu espero que vocês compreendam algo e seja de ajuda em alguma coisa. Essas são as referências que utilizamos para o trabalho. Agradeço a atenção de todos e muito obrigada.